paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempo de crises. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos uma convidada especial, a pastora Iracema. Seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe. E nós vamos estar lendo agora o texto de referência e eu convido a você a pegar a sua Bíblia para nós lermos junto. E ela dará continuidade à aula e eu retornarei na conclusão. O nosso texto de referência é Daniel capítulo 6 e versículo 4. Vamos ler? Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olá, a paz do Senhor. É um prazer imenso ter essa participação aqui na Escola Bíblica Dominical. Participação aqui com a irmã Raquel é uma imensa satisfação. E nessa oportunidade estaremos estudando sobre um personagem interessante na Bíblia. Pela sua fidelidade, pela sua vida de oração, ele nos deixa muito exemplo. Estamos falando de Daniel. Vamos para o tópico 1. Daniel não abriu mão de sua identidade. Daniel era um jovem hebreu, morava em Jerusalém. No entanto, Jerusalém foi invadida pelo reino dos caldeus. Daniel era filho da descendência real, ele tinha sangue real. E ele viu a cidade de Jerusalém ser cercadas pelas tropas, pelo exército caldeus, pelo exército de Babilônia, pelo exército de Nabucodonosor. Daniel presenciou toda esta cena. Ele viu essa cidade ser cercada, meses, dias. Ele viu a fome crescente dentro dos muros daquela cidade. Fome chegou em extrema, a ponto de as próprias mães comerem os seus próprios filhos. Ele presenciou toda esta cena. Ele viu quando os muros da cidade foram fendidos, quando com trinqueiras conseguiram arrombar, destruir o muro de Jerusalém. Invadiram Jerusalém, mataram muitas pessoas, um exército já fragilizados, e ele viu a sua família sendo dizimadas. Ele viu muitos membros das suas famílias, ele viu muitos membros das suas famílias serem dizimados. O exército pega ele cativo, juntamente com outros jovens de sangue real, e leva para a Babilônia. Daniel não foi para a Babilônia como um estudante. Daniel não foi para lá tentar uma nova vida. Ele foi cativo, ele foi aprisionado naquela terra estranha. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que Daniel não abriu mão de sua identidade. Queridos, em tempo de crises, devemos continuar firme. Não devemos, em momento algum, abrir mão de nossa identidade com Jesus, com Cristo. Devemos permanecer firmes diante de crise. Uma vez em Babilônia, Daniel foi escolhido para servir na presença do rei da Babilônia, ele e outros jovens. E o rei pediu que eles comessem e bebessem da mesma comida e do mesmo vinho que era servido ao rei. E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a bebida e nem com a comida que servia o rei. Esta escolha assertiva de Daniel não era uma afronta ao rei,
mas era uma atitude de fidelidade a Deus. Porque Daniel sabia que aqueles alimentos, aqueles manjares, aquelas comidas eram sacrificados aos ídolos da Babilônia. E uma vez ele comendo e bebendo desta comida e dessa bebida, ele estava fazendo um pacto com os deuses babilônicos. Então ele preservou o seu coração e decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Daniel fez uma escolha certa, fez uma escolha assertiva. E nos dias difíceis que vivemos, o Espírito Santo nos conduzirá a fazer uma escolha certa. Nós, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, ele nos mostra, nos orienta, nos dá o norte do caminho certo e da escolha assertiva que devemos fazer. Uma coisa que sempre nos chama a atenção na vida de Daniel, deste servo de Deus, é sua vida de oração. Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu e disse que havia um espírito excelente em Daniel. Uma coisa que nos chama muita atenção na vida de Daniel era a sua vida de oração. Era um homem íntegro, mas também um homem de oração. E a sua integridade deveria ser pelo fato dele ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus. A Bíblia nos mostra que Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite. Sempre orava 3 vezes ao dia, se mostrando um homem de oração e deixando um exemplo para os seus contemporâneos, como viver uma vida de oração. Daniel entendia o poder da oração. A oração é a arma mais poderosa que a igreja tem. É a arma mais poderosa que a igreja pode exercer. A oração, ela alcança qualquer lugar. Não existem lugares secretos que a oração não possa alcançar, que a oração não possa penetrar, que a oração não possa chegar. Mesmo nos lugares mais secretos, dos países mais fechados que tem, a oração pode chegar. E com isso eu quero falar que a sua oração pode mudar um país. A sua oração pode mudar a história de um povo. A sua oração pode mudar a história da igreja que você congrega. A oração pode mudar a história da tua família. A oração pode mudar a história daquele casamento que você conhece que está sendo destruído. É a oração, não é as críticas. Deus não está esperando as suas críticas. Deus está esperando a sua oração. E Deus está esperando que você se levante e seja aquele homem ou aquela mulher de oração que Deus precisa nessa geração. A oração não é tudo que você pode fazer, mas é a maior coisa que você pode fazer. Então, o que mais marca na vida de Daniel é a vida de oração que ele mantinha-se. É a vida de sua integridade, da sua fidelidade, tanto ao rei como também ao seu Deus. Era tanto que até mesmo o próprio rei reconheceu e disse que em Daniel havia um espírito excelente. Nos dias que vivemos, a igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que têm uma vida exemplar, uma vida de oração, uma vida de integridade, uma vida de fidelidade a Deus, a seus líderes também. Daniel se tornou um homem notável e o rei constituiu ele sobre todos os sábios de Babilônia, pelo espírito excelente que havia nele. Daniel nos mostra que é possível servir a Deus, mesmo em terra distante, mesmo em terra estranha, mesmo em lugares dominados pelo pecado. É possível servir a Deus, é possível servir com integridade. Vamos para o tópico 2. Integridade em tempo de crise. Daniel foi um homem que sempre teve a sua integridade ou viveu íntegro em tempo de crise. O rei Nabucodonosor teve um sonho em que foi chamado todos os sábios para interpretá-lo. Mas era difícil, porque ele tinha esquecido do sonho. E era necessário que tanto relembrasse, contasse para o rei o sonho, quanto a interpretação do sonho. O que não foi fácil. Ninguém no reino da Babilônia teve essa competência, essa capacidade de interpretar e nem de lembrar ao rei o sonho que o rei havia esquecido. Então houve-se um decreto de morte. O rei ficou furioso e mandou que matasse todos os sábios de Babilônia. E Daniel era tido como um dos sábios da Babilônia. E foram buscar Daniel para ser morto.
saiu um decreto de morte, uma sentença de morte para todos os sábios da Babilônia. Porém, Daniel mantinha-se firme. Em tempo de crise, ele se mantinha firme, íntegro. Quando foram buscar a Daniel, ele procurou saber por que era tão apressadamente esse decreto de morte e por que a causa. Quando Daniel ficou sabendo, disse: me dá um tempo e eu vou dar a interpretação do sonho para o rei. Daniel buscou no Senhor. Daniel foi orar. Ele era um homem de oração. E Deus revelou o segredo para Daniel. Ei, nós servimos um Deus que revela. Nós servimos um Deus que revela o segredo, revela o mais profundo, revela o oculto e o escondido. Deus revela o segredo para os seus servos. Há um Deus no céu que revela segredo. Daniel entra na presença do rei, conta para o rei o sonho esquecido, que o próprio rei havia sonhado e esquecido, dá a interpretação. E o rei reconhece verdadeiramente que em Daniel havia um espírito excelente. É o Espírito Santo que habitava na vida daquele homem íntegro. Um homem que resolveu fazer uma escolha de viver com fidelidade, mesmo em tempo de crise. Mesmo vivendo os maiores desafios, distante da sua terra, distante do seu povo, ele permaneceu fiel a Deus e às leis do Senhor. Diante do sonho interpretado, Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. E engrandeceu a Daniel, dando-lhes honra, dando-lhes honraria a ele e aos seus amigos, seus 3 companheiros que nós já lemos, estudamos sobre eles na lição anterior. Fica bem claro que o sonho do rei era um sonho espiritual. E nenhum dos sábios babilônicos, nenhum dos feiticeiros, nenhum dos astrólogos tinha capacidade de interpretar, porque só o Deus do céu revela o espiritual, o oculto e o escondido. E através desta revelação, desta ação de Deus, de mostrar para Daniel o segredo, ou revelar para Daniel o segredo, Daniel foi honrado. O nome de Deus foi glorificado. Mesmo em terra estranha, o Senhor estava sendo louvado através da vida de Daniel. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de dificuldade, que possa o nome do Senhor ser glorificado pela nossa vida, ou através de nossas vidas. Vamos para o terceiro tópico? O perigo da vaidade. Olha só, o excesso de preocupação do rei, nessa época já o rei Dário, consigo mesmo, levou Daniel a uma das piores crises já vivida. Daniel se tornou um homem poderoso na época do rei Dário. Daniel já não era mais aquele jovem. Daniel já era um senhor, um ancião de 80 anos. Mesmo assim, ele continuava firme. Mesmo assim, ele continuava um homem de oração, um homem íntegro e um homem respeitado no país em que vivia. E o rei Dário gostava de Daniel pela sua fidelidade e pensava em constituir ele sobre toda a província de Babilônia. E os outros presidentes de províncias, governadores, satrapas, que são governadores de pequenas províncias, não ficaram nada alegres, não ficaram nada satisfeitos com a elevação de Daniel como presidente de todos os governadores. Na nossa vida não é diferente. Muitos não ficam satisfeitos, não ficam alegres com as nossas conquistas, com a tua conquista, com aquilo que o Senhor te recompensa. Até mesmo o chamado de Deus em nossa vida, até mesmo o ministério. Às vezes enfrentamos lutas, perseguições, até pelo chamado, até pelo ministério, até pela forma que Deus usa as nossas vidas. Nos dias de Daniel também não era diferente. Muitos ficaram insatisfeitos pela nomeação de Daniel e movido pela inveja, procuraram a morte de Daniel. Tramaram um conselho, armaram uma armadilha contra a vida de Daniel. A inveja é obra da carne. É um sentimento de angústia, de rancor e de amargura. Temos que ter muito cuidado com a inveja. Quem não se lembra de Saul, que por inveja, ciúmes, perseguiu Davi com toda raiva, com toda fúria, buscou a morte de Davi, movido pela inveja. A inveja é um sentimento ruim, que nunca devemos permitir que esta inveja nasça
ou que cresça em nossos corações, mas que o nosso coração seja totalmente de Deus. Movido pela inveja, pelo ciúme, os governadores, os outros presidentes, procuraram todas as formas encontrar alguma falha em Daniel para levar ao rei. Procuraram de todas as formas falha em Daniel para acusar diante do rei. Mas é lindo a história de Daniel, porque eles não conseguiram encontrar nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum tipo de infidelidade, nem no trabalho, no servir ao rei e na sua vida, em toda a sua conduta. Ele era um homem íntegro. Mesmo assim, eles não se conformaram. Veja só como o inimigo não se conforma, ele não para, ele não desiste. E falaram, pensaram entre si, fizeram uma reunião entre si e disseram: nós não vamos achar nenhuma falha nesse Daniel, a não ser na sua religião, a não ser na sua crença. E sabendo que ele era um homem religioso, sabendo que ele era um homem de oração, um homem que tinha o seu relacionamento com o seu Criador, que tinha o seu relacionamento com Deus, eles têm uma armadilha. Eles vão à presença do rei e falam para o rei: rei, nós queremos fazer um decreto, uma lei nova, que no espaço de 30 dias, ninguém vai adorar a nenhum deuses, a não ser só a ti. Ninguém vai fazer uma petição a nenhum deus, a não ser só a ti, o rei. Como falei há pouco, movido pela autoconfiança, pela vaidade, o rei se achou de orgulho e achou interessante esse decreto e assinou este decreto, que no espaço de 30 dias ninguém fizesse nenhuma petição a nenhum deus, a não ser somente o Dário. E os reis, os governadores, os reis naquela época eram vistos como deuses. Ele se achou muito vaidoso, se achou dotado de tudo isto e assinou o decreto. E eles, tão experientes, ainda pediram para o rei assinar, conforme as leis dos medos e dos persas, que não podiam revogar. E a sentença foi assinada. Era uma emboscada. Nem mesmo o rei sabia o objetivo desta assinatura. Ele imaginava que era para favorecer a ele mesmo, que era para ser adorado, mas no final tinha outro objetivo. Quando Daniel soube da escritura assinada, ele continuou orando. Veja só, Daniel não fez uma campanha de oração porque estava em crise. A Bíblia diz que ele continuou orando como sempre. Ele mantinha uma vida de oração e continuou orando, com janelas abertas para os lados de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando leio esse texto, eu lembro da oração de Salomão, no dia da consagração do templo. Talvez Daniel lembrasse disso, porque na sua oração de consagração do templo, Salomão pediu a Deus nas suas orações que por algum motivo Israel ou algum hebreu fosse levado das suas nações, tivesse em terra estranha, orasse em direção a Jerusalém, o Senhor ouvisse. E naquele dia, quando soube que a escritura foi escrita, estava assinada, o decreto do rei, Daniel pôs-se a orar, com a janela do seu quarto aberta em direção a Jerusalém. E o Deus do céu ouviu a oração de Daniel. Os governadores, os presidentes, movidos de invejas, que é um sentimento ruim, de rancor, ficaram nas escutas, observando. O inimigo, ele não trabalha. A função dele é nos perseguir. A função dele é olhar. Ele vem matar, roubar e destruir. Está a todo momento buscando a sua presa, buscando uma falha. Então ele estava ali olhando de bituca, olhando e perceberam que Daniel continuava orando. E eles foram correndo até o palácio. Alegres, achamos uma falha, achamos uma fraude contra o rei. Ninguém pode adorar, ninguém pode fazer nenhuma oração no espaço de 30 dias. Daniel está orando lá na sua casa, com janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E foram correndo ao rei contar, com toda a alegria, como o inimigo é perverso. E chegando lá, contaram para o rei: olha a mentira.
falaram, olha rei, viva para sempre. Não tem o Daniel, aquele dos cativos dos judeus? Pois é, rei. Ele não faz caso de ti. Que mentira, esfarrapadas. O Daniel é um homem, um servo fiel ao rei, com toda integridade. Olha, rei, ele não faz caso de ti, nem da tua lei, e nem do decreto que tu assinaste. 3 vezes ao dia ele se põe a orar. Que mentira esfarrapada que o inimigo sempre faz. Mas quem tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito excelente, tem autoridade de Deus para desmascarar todas as mentiras de Satanás. A esta altura, o rei ficou sabendo, o rei Dário entendeu que aquela assinatura, que aquele decreto que parecia favorecer a ele, que parecia enaltecer a ele, era apenas um decreto malvado. Era apenas uma artimanha para matarem a Daniel. O rei ainda procurou de todas as formas, de todas maneiras, livrar Daniel. Mas, no entanto, eles insistiam. Olha, rei, tu assinaste o decreto pelas leis dos medos e dos persas, que não pode revogar. Vamos lá, executa, vamos lá, cumpre a ordem. E davam pressão. E o rei ficou triste, preocupado, até ao pôr do sol, até a tarde, até anoitecer, ele procurava toda a ocasião. Talvez uma lei que pudesse salvar a Daniel, mas não encontrou. E a execução foi feita. Daniel foi lançado na cova dos leões. Uma vez que Daniel foi lançado na cova dos leões, os seus algozes ali comemorando, o rei pega o anel, o seu sinete, é colocado uma pedra sobre a porta daquela cova, e ali nada mais podia mudar na história de Daniel. E o rei volta para o seu palácio, enquanto os inimigos de Daniel festejavam, alegravam pela vitória, porque Daniel estava na cova dos leões, Daniel tinha acabado para eles, o rei estava vivendo em sonho no palácio. Rejeitou comidas, rejeitou música e estava ali no palácio, triste, com respeito a Daniel. Depois de uma noite em claras, no dia seguinte, ao amanhecer, ao sair da alva, o rei deixa o palácio em direção à cova dos leões. Quando chega lá, ele manda que tire a pedra da porta daquela cova. Uma vez a pedra removida, ele fala com uma voz triste, mas talvez lá no seu coração um pouco de esperança. E diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus tem podido livrar-te dos leões? Há-se um silêncio, mas o silêncio é quebrado, porque dentro daquela cova escura, úmida, ouve-se uma voz alegre, com entusiasmo. Parece que brilhava uma luz e dizia, viva o Rei meu Senhor, o Deus em que eu sirvo, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus, irmão, um Deus que livra. Nós servimos um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que livra dos leões, um Deus que livra a fornalha de fogo. Este mesmo ser que fechou a boca dos leões nos dias de Daniel, foi o mesmo que esteve na fornalha ardente juntamente com aqueles 3 amigos de Daniel. É o que está sempre conosco, nas horas de crises, nas horas de dificuldade, nos momentos de aflição, porque o Deus é o nosso refúgio, socorro e bem presente nos momentos de angústia, bem presente nos momentos de tribulação. Bom servir este Deus. Confia no Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de crises, mesmo que a lógica humana parece que não vai dar certo, parece que tudo está perdido. Volta o teu olhar para Deus. Como diz o Salmo 121, verso 2, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós servimos um Deus poderoso, o Todo-Poderoso, onipotente, que criou os céus e a terra, que tem o domínio, que nada está fora do controle de Deus. Deus tem o domínio, tudo está no controle. Acredite, descanse, confie. Mantenha-se fiel, mantenha-se íntegro a Deus em todos os momentos, mesmo em tempo de crises,
mesmo em dificuldade, mesmo nas horas incertas para você, continue olhando para Deus, porque Ele é a esperança na desventura. Ele é a solução para todos os problemas. A integridade de Daniel não pôde livrar ele da cova dos leões, mas pela sua vida de oração que ele mantinha, Deus livrou ele pela sua fidelidade, para mostrar que Deus é um Deus que livra, um Deus que guarda o seu servo, guarda o seu povo em todos os momentos, em toda a história. Deus está sempre com o seu povo. O rei mandou que tirasse Daniel dentro da cova dos leões. O rei se alegrou sobremaneira, ficou alegre, feliz e contente, e pôde ver que o nosso Deus, o Deus de Daniel, é um Deus que livra, um Deus que guarda. E diante dessa situação, o rei mandou chamar os dois presidentes, aqueles que acusaram Daniel, que fizeram uma lei apenas para prejudicar a Daniel. E ele e suas famílias foram lançados dentro da mesma cova dos leões. A Bíblia nos fala, queridos, que nem deu tempo eles chegarem no solo, no fundo, no chão da cova. Ainda no espaço, eles foram esmigalhados, comidos por aquelas feras. E o rei faz um decreto que todos os povos, todos do seu reino, todas as nações adorassem, respeitassem e reverenciassem o Deus de Daniel, porque ele é um Deus que livra, é um Deus que guarda e que livra o seu povo em todos os momentos. Enquanto que, para os opositores de Daniel, os inimigos de Daniel, ele estava preparando uma armadilha, uma causa para trazer a morte de Daniel, preparando uma lei para trazer esta morte, uma sentença de morte. Deus estava traçando o seu plano secreto. Enquanto que, para os inimigos de Daniel, que estavam preparando aquela lei, uma sentença que trouxesse a ruína de Daniel, ou até mesmo a morte de Daniel, este era o objetivo deles. No mundo espiritual, o plano de Deus seguia imponente. Deus estava preparando um palco. Os inimigos de Daniel estavam preparando um palco para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse exaltado, não só em Babilônia, mas em todas as nações, em todos os reinos, em todas as 127 províncias. Eles achavam que era o fim, que era a morte de Daniel, mas eles viram o livramento de Deus. Eles viram a grandeza de Deus, um Deus que guarda dos leões, um Deus que fecha a boca de leões, um Deus que protege os seus servos. E o nome do Senhor foi glorificado. Quando se esperava a perda, o fim, era o começo de uma história, era o começo de um novo decreto, e de que o nome do Senhor ia ser reconhecido como Deus que guarda, como Deus que protege. Eu não sei como você está vivendo hoje, nos dias atuais, no mundo que vivemos cheio de inversões de valores, como nos dias de Daniel. Daniel foi buscado, ocasião de morte, pela sua fidelidade, pela sua integridade. Isso é inversão de valores. Mas continue firme, irmão. Continue fiel, querido. Continue na presença do Senhor. Continue com integridade. Deus cuida de todas as coisas. Deus é o nosso guia. Deus é a nossa esperança. É a nossa torre forte. É a nossa rocha inabalável. Talvez você tenha visto os seus sonhos sendo frustrados. Daniel pode ter pensado isso no início de sua vida, quando aos 17 anos foi levado cativo para a Babilônia. Mas o Deus tornou ele um homem sábio, prudente, íntegro, e que foi reconhecido em todo aquele império como um homem de Deus, como um homem sábio e cheio do Espírito Santo de Deus. No final desta aula, eu e a irmã Raquel estaremos orando em favor da tua vida, em favor da tua família, em favor do teu ministério, em favor da tua causa. Apresente para Deus que estaremos juntos orando e sabendo que nós servimos um Deus. Apresente para Deus, porque estaremos unidos, juntos, orando, porque servimos um Deus que ouve orações.
Servimos um Deus que atende a nossas súplicas e ouve os nossos clamores. Amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esta participação nesta escola bíblica dominical. E quero louvar a Deus também pela tua vida que nos ouve. Que a palavra do Senhor possa impactar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. E aqui nós concluímos mais uma lição abençoada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e observamos através de Daniel a importância de ter um relacionamento com Deus, a importância de orar a Deus em todo o tempo, em dias bons da vida, em dias de aflições. Não deixar para orar somente quando as tribulações virem. Daniel, ele estava sempre orando. E aqui nós observamos na lição de hoje, através da palavra de Deus, que ele orava 3 vezes ao dia. E quando a crise chegou, quando a crise bateu em sua porta, quando seus inimigos, por inveja, tentaram destruir a sua vida, ele tinha oração em reserva com Deus, porque ele tinha uma vida conectada em Deus, porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus, porque ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus quando nós tivermos um relacionamento com Deus. Deus convida nos dias atuais homens e mulheres para ter um relacionamento com Ele, para ser cheio da sua presença e para que o momento das adversidades possam estar pronto para enfrentar as tribulações. Se Daniel não tivesse uma vida de oração, ele teria sido um fracasso. Se Daniel não tivesse uma vida de oração, ele teria fracassado, mas ele tinha uma vida de oração e no momento certo Deus agiu. No momento certo Deus vai agir na nossa vida quando nós temos uma vida de oração. Não espere para orar quando as tribulações virem, não espere para orar quando as crises baterem na porta, mas ore constantemente. Deus está procurando pelos Daniel nos dias de hoje. Deus está procurando por mim e por ti, para ter uma vida conectada com Ele, para Ele revelar os mistérios dEle, assim como revelou para Daniel. Que Deus possa abençoar a nossa vida no dia de hoje, que Deus possa te abençoar no dia de hoje, a compreender a importância de viver integridade, de viver uma vida de caráter, de viver uma vida de relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que cada dia nós possamos crescer na presença de Deus e estarmos prontos para viver um relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença. Te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos ensina a cada dia termos propósito, nos ensina a cada dia estar na tua presença, te buscando constantemente. Em nome de Jesus, que possamos ter um relacionamento contigo constante. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé a cada dia. Te apresento cada família. Meu Deus, repreende toda tristeza, repreende todo mal, toda negligência. Meu Deus, toda aflição da alma, toda preocupação, toda perturbação. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar famílias que vivem luto, que chora, que está em momento de situação difícil. Que o Senhor seja o consolo, que o Espírito Santo do Senhor possa encontrar esses familiares, consolando o coração, curando as feridas. Em nome de Jesus, fica conosco. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Até a nossa próxima aula.